cadeira aqui. Será que iniciamos, professores? Acho que sim, né? Vamos ser 9h40. pontuais, né? Porque senão depois a gente não consegue, talvez se tiverem dúvidas, né? Para a gente poder possibilitar um pouco mais de tempo para as dúvidas. Então, pessoal, bom dia a todos que estão aqui nos ouvindo hoje, né? É uma satisfação para nós, professores, estarmos fazendo essas aulas em EAD, em modalidade EAD, né, com vocês. Acredito que isso vai ser uma forma da gente conseguir se aproximar mesmo digitalmente, mas ter uma proximidade uma proximidade melhor para facilitar também a comunicação entre todos nós, né? Então, isso também vai ajudar, certo? Então, vocês estão percebendo que essa semana, então, a gente inicia uma nova etapa das atividades, das atividades da escola. Perceberam também que é uma atividade unificada, né, com as 4 disciplinas das áreas das ciências humanas e sociais aplicadas. Então, história, geografia, filosofia, sociologia, unificaram seus conhecimentos, os seus estudos em uma atividade única, né? E para facilitar um pouco para a vida de vocês também, porque a gente observou nesses últimos meses, né? Porque já faz meses que estamos em casa, que vocês tiveram um pouquinho de dificuldade em relação a ter várias atividades para fazer. Então, pensando em unificar e fazer um trabalho um pouco mais alinhavado com todos os profs, então a gente está possibilitando essa nova forma de trabalho, que vai melhorar a vida de vocês também, né? Vocês perceberam, então, que hoje é o nosso primeiro dia de aula online, né? Além de hoje, nós vamos ter toda terça-feira as nossas aulas, nesses mesmos horários, tá? Então, vocês se organizem para terça-feira, todas as terças vocês participarem. Nós professores aqui do ensino médio, em abrir o espaço para que vocês pudessem participar no horário que vocês tivessem um tempo mais acessível. Então, vocês observaram nos grupos do WhatsApp, quanto no Google Classroom, ou Google Sala de Aula, como vocês chamam também, que nós disponibilizamos 3 horários, né? Manhã, tarde e à noite, para então melhorar também essa questão, essa condição de vocês estarem mais próximos de nós e conseguir tirar as dúvidas. Então, essa primeira parte, quanto nós, professores, nós vamos estar explicando a atividade de hoje para vocês, mas é uma atividade bem interativa, né? A prof. Bruna vai explicar para vocês a atividade no todo, e nós, professores, vamos dar a nossa contribuição referente, então, qual é o objetivo da disciplina? O que a gente quer para vocês, né? O que a gente quer que vocês observem nesse trabalho, que isso fique mais coerente, mais coeso, que vocês consigam absorver realmente o nosso objetivo, tá? Eu vou começar por mim, depois eu passo a voz para a Bruna, para ela também dar a contribuição dela, os outros profs também, a Bia, a Maria, a Ocimara, a prof. Ângela também vai falar, o prof. Jardel também está aí, vai dar a contribuição dele, cada um vai conseguir colocar o que acha melhor, tá? Na sua disciplina em específico. Então, sociologia especificamente, pessoal, o professor propõe para que vocês façam uma análise da vida de vocês nessa nossa nova condição, tá? Nós estamos vivendo um isolamento social, estamos vivendo essa nova interação, né, diferenciada na sociedade de hoje, e isso faz com que a gente tenha algumas modificações no nosso dia a dia, no nosso cotidiano. Então, a disciplina de sociologia, ela vem para facilitar, né, esse entendimento, vem para melhorar essa caminhada de vocês no porquê que acontece tudo isso. Até na parte da história, provavelmente o professor Jardel vai dar a contribuição dele, a gente sabe que na nossa história isso aconteceu muitas vezes, e há séculos passados também, essas mesmas condições, mas com realidades diferentes, né? E vivemos nessa nova realidade. Então, a disciplina de sociologia, ela vem para contribuir o entendimento do isolamento social, tá?
Mas também saber que nós estamos vivendo numa realidade muito complexa, né? A gente está vivendo muita intolerância, o preconceito, a xenofobia, que são temas aí que estão muito polêmicos e geradores do nosso conhecimento, né? O porquê que acontece isso em sociedade. Então, o nosso objetivo, quanto professores, é saber de vocês. O que está acontecendo nesse mundão aí que nós estamos vivendo, que com toda essa nova realidade, isso está modificando o nosso dia a dia, até o nosso comportamento humano, né? Então, isso é um dos principais pontos. Então, vou passar a palavra para a prof. Bruna, eu estarei também tirando dúvidas com vocês hoje, e a gente vai conversando, tá bom? Qualquer dúvida, é só chamar. Prof, à vontade. Bom dia, alunos, tudo bem? Eu acredito que eu preciso me apresentar para vocês, porque eu estava em licença maternidade e retornei no mês de maio. Então, a gente não pôde se conhecer pessoalmente, né? Apenas virtualmente. Então, eu sou a professora Bruna, sou professora de Geografia, das turmas da primeira 2, da segunda 1, da segunda 2 e da terceira 1, tá? Sobre esse assunto que nós, professores, escolhemos para trabalhar para vocês, o assunto-chave é xenofobia, a questão das migrações e do coronavírus. Então, é um assunto super atual no momento, tá? E aí, de repente, vocês vão se questionar sobre, poxa, mas e os conteúdos que a gente estava vendo? Vai parar tudo para a gente ver isso? No momento, é necessário ser feito isso. Que a gente precisa trabalhar todos os professores juntos num mesmo assunto. Sobre esse assunto, ele é um tema que cai bastante em Enem, tá? Então, ele tem uma importância muito grande. E que em algum momento do ensino médio, vocês iriam estudar esse assunto. Então, vocês vão ver ele agora. Então, a gente para os conteúdos que estávamos vendo e vamos começar esse agora. E quando as aulas retornarem, então a gente revisa tudo que foi estudado até o momento. Eu vou apresentar para vocês a atividade, né, que eu acho que vai ficar um pouco mais fácil para vocês entenderem a nossa proposta de estudo. Prof, tu quer que eu compartilhe a atividade para ti ou tu compartilha? Eu compartilho. Eu acho que Compartilha? Tá, eu ok. consigo mexer mais nela, daí. Tá Já bom. me avisem quando aparecer para vocês daí, porque eu não vou ver mais a tela aqui. Tudo certo, tá aparecendo já, prof. Compartilhou? Ok. Pessoal, então essa é a atividade que foi liberada para vocês. Então aqui ele é um hyperdoc, né, onde vocês vão clicando nos links e ele vai direcionando, tá? Então o nome da atividade é Somos um Só, né? Somos todos um só. E isso ele nos remete à questão de união, de tolerância, de conhecimento do outro, né? Então, na atividade, a gente tem uma problematização, né? Que são a intolerância, o preconceito e a xenofobia. Quando vocês forem acessar a atividade, vocês irão clicar nos links aqui e ele vai direcionar para o texto. Então, quando vocês clicarem aqui, ele vai direcionar, vocês vão clicar em favorito, e ele vai direcionar para a explicação do que é intolerância, tá? Depois vocês podem clicar aqui. Peraí, não é aqui. A atividade volta, tá? Depois a prof mostra melhor. E aí vai ter uma sequência que vocês irão seguindo, tá? Então, vocês vão ver o que é preconceito, o que é xenofobia, que depois a gente vai falar mais sobre isso. Aqui tem algumas imagens para vocês analisarem sobre essa questão de intolerância, de xenofobia, como que ela é presente na vida das pessoas. E aí aqui vocês clicam em voltar, vão em favorito e vão voltar para o topo da atividade, tá? Para vocês entenderem um pouco melhor sobre o que é xenofobia, eu gostaria que vocês fizessem um exercício mental. Imaginem que quando terminasse a nossa aula hoje, vocês tivessem que ir no mercado, ali em Catanduvas. E lá no mercado, vocês encontrassem lá dentro um chinês. Qual que seria a reação de vocês ao encontrar um chinês lá?
Eu não posso falar da reação de cada um, mas eu posso dizer da maioria. E o que a maioria iria pensar? Meu Deus, chegou o coronavírus em Catanduvas, né? Fuja daqui, seu chinês, nós não queremos você aqui. Isso, pessoal, esse sentimento ruim em relação a um estrangeiro é xenofobia, tá? Então, xenofobia é a aversão ao estrangeiro, é o preconceito com o estrangeiro. E nesse momento que a gente está vivendo de pandemia, esse tipo de preconceito, ele aumentou muito no mundo. Por quê? O que as pessoas entendem? Que quando uma pessoa vem de um outro país para o seu, ela pode estar carregando consigo a doença. E isso causa um sofrimento nas pessoas que sofrem com essa xenofobia muito grande. Então, vamos pensar no caso desse chinês. Tá, tudo bem, ele está ali em Catanduvas, veio para cá, mas será que ele tem a doença? Ou, mais ainda, será que ele é culpado pela doença? Ele é culpado pela pandemia? Se a gente for pensar, a China é um país que tem mais de 1 bilhão de pessoas, é o país mais populoso do mundo. Será que essa pessoa ela é culpada por tudo que está acontecendo no mundo? Provavelmente não. Então, esse sentimento de xenofobia, às vezes as pessoas colocam em uma pessoa a culpa daquilo que está acontecendo no mundo. E isso não pode acontecer, isso é errado, isso é um sentimento ruim, que não faz bem para ninguém, não faz bem para você e nem para a pessoa que está recebendo esse tipo de tratamento. Eu posso fazer uma comparação também assim, imaginem que aparece um islâmico aí na cidade. Qual que vai ser a reação do povo? Se esconder, correr da pessoa, porque vai pensar, opa, chegou um homem-bomba, vai ter um atentado terrorista. Então, essa forma de generalizar um problema e colocar numa pessoa é um sentimento de xenofobia, uma pessoa estrangeira. Então, quando a gente, as pessoas pensam, a gente teve um período de atentados terroristas no mundo por grupos terroristas islâmicos. Aí as pessoas generalizam, então todo islâmico é terrorista, ou todo chinês está trazendo coronavírus. E isso a gente não pode pensar como generalizado. A gente tem que saber separar as coisas e tratar as pessoas de uma forma bem, conhecer as pessoas, né? O preconceito é um preconceito que a gente estabelece de alguém, sem ter o conhecimento. Então, pessoal, eu vou mostrar para vocês aqui a atividade principal, né? A gente tem 2 atividades, tem um formulário e tem uma produção textual. Na produção textual, eu preciso que vocês assistam 2 vídeos, tá? Esses vídeos, eles vão ajudar vocês a entenderem o problema das migrações com os refugiados, tá? E com a questão do coronavírus. Então, tem 2 links aqui para vocês acessarem. É importantíssimo que vocês assistam esses vídeos. Então, vocês vão ler todo o documento, todos os links que a gente encaminhou para vocês, eles são importantes para que vocês consigam responder a atividade. Então, vocês vão clicar aqui, vai direcionar vocês para a produção textual. Essa produção textual, a temática principal é a xenofobia no mundo. Então, só para ficar mais claro para vocês. Xenofobia é a aversão ao estrangeiro. É o preconceito que um imigrante sofre ao chegar em um outro país, por diversos motivos, como foi o caso que a prof. Explicou de um islâmico ou de um chinês. Nessa atividade, vocês irão colocar um título, irão fazer um parágrafo de introdução, irão desenvolver o assunto em 2 parágrafos e fazer uma conclusão. No mínimo, 2 parágrafos de desenvolvimento, mas pode ter mais. Para facilitar a elaboração do texto, nós colocamos 4 perguntinhas que vocês devem responder em forma de texto, tá? Então, a primeira: qual é a relação da globalização com a disseminação do coronavírus? Ali em todo o texto, quando vocês forem acessando ele, vai ter a explicação sobre isso. Então, só para ficar mais claro. O que é a globalização? A globalização é a conexão que existe no mundo, no planeta Terra, entre pessoas, produtos e capitais. Capitais é dinheiro, tá?
E essa conexão, ela ocorre de que forma? Por meio dos meios de comunicação, né, pela internet e pelos meios de transporte. O que nós estamos fazendo hoje, tendo essa aula online à distância, é uma ferramenta da globalização. Nós estamos cada um em nossa casa e nós estamos conectados, né? Então, isso é uma característica da globalização. Agora, qual que é a relação disso com o coronavírus, com a disseminação do coronavírus? O que acontece? No mundo, nós temos um fluxo de pessoas constante, né? Então, a gente tem pessoas a todo momento viajando, seja por turismo, seja negócio, seja estudos, ou pessoas que estão se mudando, indo de um país para o outro para melhorar de vida. Enfim, as pessoas circulam no planeta Terra o tempo todo. E com isso, né, e esse fluxo de pessoas é uma característica da globalização, que ela vai ocorrer através dos meios de transporte. E esse constante fluxo de pessoas pelo mundo foi o que causou a disseminação do coronavírus, né? Então, o vírus surgiu lá na China, numa determinada cidade, e muito rapidamente, se a gente for pensar em questões de distância, se espalhou pelo planeta todo. Por quê? Porque as pessoas estão sempre em constante movimentação e pessoas infectadas acabaram levando o vírus de um lugar ao outro, tá? Então, essa é a relação com a globalização. Agora, aí vem outras perguntas, que aí vocês terão que refletir, terão que buscar, terão que ler todo o documento para responder. Por quais motivos as pessoas continuam necessitando emigrar, mesmo diante da pandemia? Por que as pessoas, elas, mesmo sabendo do risco que elas correm em um aeroporto, num transporte coletivo, elas continuam tendo a necessidade de ir de um lugar para o outro, mesmo agora? Por que isso será que continua acontecendo? E aí a gente tem que pensar num outro grupo de pessoas, né? Que é os refugiados, né? Como o coronavírus dificulta a vida dos refugiados? Os vídeos que tem ali para vocês assistirem, eles irão ajudar muito, irão ajudar muito vocês a responderem essa questão para vocês fazerem o texto, tá? O que vem a ser um refugiado? Então, existem vários tipos de migrações pelo mundo, né? Como a prof já citou. Existem aqueles que migram por turismo, existem aqueles que migram a negócios, né? Tem aquelas pessoas que precisam emigrar por estudos, no intercâmbio. Tem aquelas que, surgiu uma oportunidade de emprego, ou, eu conheço alguém que mora em um determinado país, ela vai me ajudar a chegar lá e encontrar um emprego. Então, é uma migração voluntária, a pessoa está saindo do seu país de origem para chegar em um outro país e tentar uma condição de vida melhor. Seja isso de forma legal ou ilegal, que é o que ocorre muito nos Estados Unidos, que as pessoas vão para lá em busca de uma melhor qualidade de vida, mas que não tem autorização do governo para entrar. Então, elas vão tentar entrar de maneira ilegal no país, mas elas estão indo porque elas querem. Nós temos um outro grupo de pessoas que imigram, mas imigram de forma involuntária, que são os refugiados. Então, esse tipo de pessoa, esse tipo de imigração, ele é involuntário, porque a pessoa imigra não porque ela quer, mas porque se ela ficar onde ela está, ela provavelmente vai morrer, seja por fome, seja por guerra, seja por uma perseguição religiosa ou uma perseguição política. Então, ela precisa sair do seu país, porque se ela ficar ali, ela vai morrer. E esse grupo de pessoas, que são os refugiados, são os mais afetados na atualidade, esse tipo de pessoa. Porque eles precisam sair do seu país, né? A gente tem hoje ainda a guerra na Síria, que está ocorrendo. A Venezuela continua em crise, por exemplo, então a gente ainda continua tendo pessoas que precisam sair de lá. E essas pessoas, elas acabam sofrendo porque elas não conseguem entrar em outros países, ou porque as fronteiras estão fechadas agora no momento, por causa do coronavírus, né? Ou porque simplesmente o país não quer elas lá. Então, elas estão sofrendo muito nesse momento, tá? E a gente precisa sentir um pouco essa dor,
se colocar um pouco no lugar dessas pessoas. E quando elas conseguem entrar num outro país, além de tudo, elas sofrem a xenofobia, né? Que é eu não querer essa pessoa no meu país, né? E a última pergunta que tem ali é de quais maneiras a xenofobia se manifesta na atualidade em relação ao coronavírus, né? Então, no mundo hoje, ninguém quer estrangeiro dentro do seu país. E essa questão de não querer estrangeiro dentro do seu país é um sentimento de xenofobia. Bom, eu acredito que, não sei se ficou claro, se deu para entender, né? Depois a gente vai abrir para questionamentos, né? Não sei se algum professor quer colocar mais alguma coisa sobre isso que eu falei, pode ficar bem à vontade. Bom, pessoal, então assim, ó, conforme a Prof. Bruna colocou para vocês em relação ao Imperdoc, né? Vocês viram que ele é bem interativo, ele faz ele movimenta vocês a fazerem várias leituras, interpretações, faz vocês entrarem nos vídeos para vocês assistirem também. Então, se vocês observarem, sempre tem um clique aqui, né? Como a Prof. Bruna colocou para vocês. Então é só vocês abrirem ele para vocês poderem conseguir fazer as atividades. Então são duas específicas, né? Como muito bem explicado pela Prof. Bruna, a produção textual, e nós vamos ter também um questionário na sequência. Vocês viram que tem 4 atividades ali descritas, né? A primeira atividade de vocês é a leitura de todo o documento, né? Então, é importantíssimo que vocês façam a leitura de todo esse documento. Primeiro, assistam os vídeos, a leitura dos textos. A segunda atividade é participar das lives, que é o que vocês estão fazendo agora. Então, participar das videoaulas, né? De explicação, entendimento. A atividade 3, então, é a produção textual, então já estamos na atividade de produção mesmo, tá? E a atividade 4, então, é responder o formulário. Esse formulário, ele tem 7 questões, eles são aprofundados, específicos das 4 áreas, das disciplinas, né, da área das ciências humanas e sociais aplicadas. Então, são 2 pontos que vocês precisam fazer a produção textual e responder o questionário, tá? São 2 coisas específicas que nós vamos estar pedindo para vocês nessa semana 5 de atividade. Então, vocês têm que observar bem. Qualquer dúvida, mesmo a gente tendo aqui para conversar hoje, pode ser que surja futuramente alguma dúvida. Nós estamos no grupo de WhatsApp para ajudar vocês também, então vocês podem estar nos procurando lá, tá? Na próxima terça-feira, que é dia 30, nós vamos estar aqui de novo para tirar dúvidas sobre esse trabalho, daqui uma semana, tá? O prazo de entrega, então, como é hoje, então, dia 23 é o início, encerra-se, então, dia 7 do 7, tá? Então, para vocês poderem observar esse período aí de 15 dias para vocês conseguirem responder, tá? O professor Jardel, ele tinha ficado com a parte de falar sobre o questionário, então eu já salientei o questionário porque ele faltou luz na casa dele, então o professor já está fazendo essa parte também, tá? Por isso que eu estou falando um pouco mais. Então, eu vou abrir o espaço também para as outras profs darem contribuição e a prof. Ângela tem alguns recados para passar para vocês, tá? Então, sintam-se à vontade, pessoal. Profs. Então, tá bom, então, bom dia, então, para todos, né? Eu vou tentar compartilhar um pouquinho a tela, a prof. Bruna ali já falou bastante, mas alguns pontos, então, assim, mais de reflexão filosófica, né? Eu vou tentar, então, só compartilhar minha tela aqui, vamos ver se vai aparecer ali para vocês. Só me confirmem se está aparecendo, Não, Maria, porque não está. não Por está enquanto, não. compartilhando. Vamos ver, então. Eu estou com um problema aqui no meu... Agora sim. Agora está Então, ó, compartilhando.
Ah, então agora deu certo. Não é sempre que dá, não sei, devido à internet, talvez. Mas então, sobre intolerância, né, que tem a ligação, então, com a xenofobia, que é uma intolerância, né, contra, então, o outro que vem de fora, né, que seria, então, uma atitude, né, mental caracterizada pela falta de habilidade ou, muitas vezes, vontade, né, em reconhecer e respeitar as diferenças, né. Então, ali tem uma imagem ali que diz assim: a liberdade de expressão não pode ser usada como um fundamento para o ódio e o preconceito. Então, a gente tem a liberdade de se expressar, tem a liberdade de expressão, mas não é por isso que você vai se expressar de uma forma violenta, né? Praticando, assim, atos de preconceito, atos, né, de ódio, demonstrando, né, aversão ao outro também, né? Então, não é por motivo de, né, você tem a liberdade, mas não é por isso que você vai, então, fazer uso dela para provocar o ódio, né? Então, sempre procurar usar para as coisas boas, né? Aí eu coloquei alguns tipos de intolerância também, né? Existe, então, a intolerância racial, que é associada à raça, né? Etnia, alguns aspectos físicos de uma pessoa. O mais comum, então, da intolerância é brancos, né, que se julgam superiores aos negros. A intolerância social, onde indivíduos, então, ricos, né, geralmente, assim, de uma classe superior, se acham superior, né, aos pobres, né, por ter maior facilidade em posses, né, ter mais posses e benefícios. Então, é um tipo de intolerância também. Intolerância religiosa, que acontece, então, quando uma pessoa não respeita a religião do outro, né? E, geralmente, né, os conflitos lá no Oriente Médio são, né, devido, então, à intolerância religiosa, né? Maior, onde se percebe, né, maior intolerância religiosa seria, então, nessa região, então, lá no Oriente Médio, né? Foi um tipo, então, de preconceito. Depois vem a intolerância sexual também, né? A homofobia, que é um dos maiores exemplos também de preconceito sexual, né? Que se define pela intolerância a pessoas que possuem relações afetivas com indivíduos do mesmo sexo. Apesar do alto índice de crime, agressão e assassinatos contra homossexuais no Brasil, a situação é ainda pior em outros países. Então, outros países que maior têm essa intolerância, né? É a Rússia, né? Que a influência lá é muçulmana, né, de influência muçulmana, a Somália, a Arábia Saudita, o Iêmen, então, entre outros. Então, essas são as regiões que mais praticam essa intolerância. Sexismo também, então, que é uma crença de sexo, onde um sexo é superior ao outro. No Brasil, isso também está presente na maioria, então, das empresas, onde mulheres ganham menos, são menos respeitadas, além de ser um dos países onde ocorrem crimes, né, de violência contra a mulher. Então, esses são os tipos de intolerâncias também, né, que está relacionada, então, a intolerância, tipo, da xenofobia e intolerância ao diferente, ao que vem de fora. Então, aqui tem alguns tipos, né, de intolerâncias também, não só questão do que vem de fora, né, mas dentro, então, em outros contextos. Preconceito também é um tipo, né, de intolerância, então, é um juízo de valor criado em razão objetiva e se manifesta por meio da intolerância. Geralmente envolve o rechaço à condição social, nacionalidade, orientação sexual, etnia, maneiras de falar ou de se vestir, né, de um indivíduo ou grupo, então, há um certo preconceito com isso. Surge por meio de um julgamento nocivo, que se faz sobre as diferenças entre pessoas, e esse tipo de atitude, então, é muito prejudicial, então, à sociedade, né, visto que gera bastante desentendimento e intriga. Aí tem a imagem, então, ali que dá para outra reflexão. Então, seja qual for sua cor, sua tribo, sexo ou religião, somos uma única espécie, a humana. Então, para refletir, né, fizemos parte de uma única espécie, para que, então, tanto preconceito, né, indiferença com o outro. E a xenofobia, então, como a Bruna, então, ali falou bastante sobre a xenofobia também, né, mas é uma origem, uma palavra, então, o xeno, né, significa estranho, e fobia, um medo, né, é um preconceito, então, caracterizado pela aversão, né, repúdio ali ao estrangeiro, né,
que pode ser fundamentado muitas vezes por fatores culturais, religiosos, entre outros, e é um problema social, então, baseado na intolerância e discriminação frente a determinadas nacionalidades ou cultura. Então, tudo isso acaba gerando constrangimento, agressão física, moral e psicológica, então, ao estrangeiro. Como se manifesta, né? Se manifesta em forma de discriminação, forma, né, violência sempre, às vezes morte, deportação. E a origem muitas vezes está relacionada a questões religiosas, questões econômicas e sociais, ao nacionalismo excessivo e o incentivo de partidos políticos muitas vezes também. Os principais vítimas, né, da xenofobia sempre são, então, e do preconceito, né, imigrantes, minoria étnicas, minorias religiosas. E aí outra questão, se somos tão evoluídos, né, por que nos casos de xenofobia, os casos de xenofobia vêm aumentando? Assim, se a gente tem tanto conhecimento, por que se aumenta o caso de xenofobia? Então, muitas vezes por incertezas, devido às ameaças terroristas, né, como a Bruna falou, ansiedade e medo. Mas, então, aí vai a segunda pergunta para complementar ali a primeira. Tudo isso atribuído aos que são diferentes? Então, será que todas essas incertezas, ameaças, só porque o pessoal, né, são pessoas diferentes, então causa todo esse medo, incerteza? Então, uma questão de reflexão. Sobre xenofobia, então, ali algumas, lembrando então que a discriminação a diferentes culturas, né, e é um crime de ódio. Algumas práticas comuns, então, da xenofobia são fazer comentários desrespeitosos sobre o povo e a cultura e o local em questão, é uma prática, né, de xenofobia. Inferiorizar os costumes, as tradições e as pessoas, ridicularizar o sotaque da vítima, acusar o imigrante de atrapalhar a vida no local em que hoje mora, ironizar o tipo físico do imigrante e comparar seu local de origem com o da vida da vítima, ridicularizando. Considerar a vítima inferior intelectualmente devido à sua cor. Então, essas são algumas práticas, né, de xenofobia. Algumas medidas, existem algumas medidas, só que elas não estão postas muito seguidas, né? Não são, mas assim, tentar medidas para combater. Então, uma das medidas seria, então, a sensibilização, né, da população contra a xenofobia, integração, tentar integrar, então, os imigrantes nos países para onde migram, a criação, então, de uma instituição de apoio ao imigrante e manifestações contra comportamentos. Então, seriam algumas medidas. Porque quando eles vêm, por exemplo, eles chegam, eles não têm onde ficar, eles não têm o que se alimentar, tudo é novo para eles, é diferente. Então, assim, existe até essas instituições de apoio, mas assim não é o suficiente ainda, né? E os casos de xenofobia vêm aumentando, são grandes também. Então, por mais que existem, mas assim ainda não estão sendo suficientes essas medidas. Aí outra questão, por que nos afastamos dessas pessoas? Então, por nós nos afastar, muitas vezes a gente não conhece, não consegue conhecer um pouco deles, e por isso que julgamos porque não conhecemos. Então, isso nos impossibilita de conhecer e eliminar ideias infundadas que temos. Devemos o quê? Aprender a viver juntos, devemos nos aproximar e conversar, aprender sobre suas culturas. Então, às vezes, né, a gente julga, mas por que não não tenta conversar, tentar entender um pouco sobre eles, né? A gente julga porque não conhece, não entende. Então, por isso que há, muitas vezes, o julgamento. Porque se eles estivessem no lugar de origem, estivessem bem, certamente eles não iriam vir, né? Como a prof. Bruna ali falou, eles vêm, eles acabam deixando famílias lá, eles vêm sem, assim, vão chegar aqui, sabe que não tem segurança, muita incerteza, então parte da família fica, parte vem, mas eles são obrigados por questões, então, muitas vezes, né, a fome, questão, então, de guerras, né, então, eles vêm
para buscar melhorias, né? Porque lá não está fácil, eles não vêm como refugiados, né? E um pouquinho, então, da pandemia, as restrições a migrações. Então, com essa situação de emergência, né, questão da pandemia, né, que favorece o nacionalismo, muitos estrangeiros estão sendo alvo de xenofobia. Com a pandemia, houve um favorecimento para a justificativa de líderes anti-imigração forçarem medidas. Então, líderes contrários, né, a essa imigração, muitas vezes alegam, dão alguma justificativa para não aceitar muito essa imigração. Então, nos Estados Unidos, por exemplo, alega-se a proteção de empregos, né? Então, se vêem mais pessoas de fora, agora é uma questão, assim, devido à pandemia também, né, dos desempregos, então vai faltar emprego para quem vive aqui, então eles alegam muitas vezes que é proteção de empregos. A Hungria alega risco à saúde. A Itália, ali, né, na notícia, então, aparece que ex-ministro ataca o governo por não defender os italianos, deixando desembarcar um navio de resgate com africanos. Então, vários líderes se aproveitam, então, desse momento de pandemia para justificar a não aceitação desses imigrantes. Mas, então, outra questão. Será mais provável viajantes casuais ou frequentes espalhar a doença ou migrantes refugiados que estão estabelecidos há anos em um mesmo lugar? Então, muitas vezes, os viajantes, né, pessoas mais relacionadas, né, a negócios, viajam frequentemente. Então, por que se acusa muitos imigrantes que muitas vezes está na mesma região, ele nem tem, há muito tempo, ele nem tem tanto contato com o pessoal de fora, sendo que pessoas, né, mais formais acabam viajando? Será que esses não é mais provável que traga o vírus do que os próprios imigrantes? E um pouquinho, então, aqui sobre a Declaração Universal dos Direitos, né, a combate à xenofobia. Então, alguns artigos, né, da declaração aqui que tratam desse assunto de desrespeito, de preconceito, xenofobia. Então, no artigo 1, né, que diz que todos os seres humanos nascem livres e iguais em dignidade e direito. São dotados de razão e consciência e devem agir em relação uns aos outros com espírito de fraternidade. No seu artigo 2, todo ser humano tem a capacidade de gozar os direitos e as liberdades estabelecidos nesta declaração, sem distinção de qualquer espécie, seja de raça, cor, sexo, língua, religião, opinião política ou de outra natureza, origem ou social, riqueza, nascimento ou qualquer outra condição. No artigo 6º, diz que todo ser humano tem o direito de ser, em todos os lugares, reconhecido como pessoas perante a lei. Artigo 7. Todos são iguais perante a lei e têm direito, sem qualquer distinção, à igual proteção da lei. Todos têm direito à proteção contra qualquer discriminação que viole a presente declaração e contra qualquer incitamento a tal discriminação. Todo ser humano tem direito de deixar qualquer país, inclusive o próprio, e a esse regressar. Todo ser humano vítima de perseguição tem o direito de procurar e de gozar asilo em outros países. Então, alguns direitos ali na Declaração Universal. Na Constituição, então, também tem alguns artigos, né? O artigo 3, ali que no inciso 5, né, fala que promover o bem de todos sem preconceito de origem, raça, sexo, cor, idade e qualquer outra forma de discriminação. Na Constituição também, no artigo 5, fala, então, que todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade nos termos seguintes. Então, ali só
o mais específico, então, ali, o inciso 42, né, que diz que a prática do racismo constitui crime inafiançável e imprescritível, sujeito à pena de reclusão nos termos da lei. E, por último, então, reflexão final, então. Somos uma sociedade constituída de diversos valores, etnias, raças, religiões. Somos um mundo de pessoas diferentes, com opiniões diferentes, culturas múltiplas. A tolerância nada mais é do que o respeito à alteridade, ou seja, o respeito ao diferente. E no final ali, então, nossa verdadeira nacionalidade é a humanidade. Então, seria mais isso, assim, um apanhado geral, um pouquinho, né, sobre os temas, né, da atividade das aulas. Seria isso, então. Bia, você quer falar então? Sim. Prof. Maria Helena, daí você pode estar disponibilizando esse material lá no Google Classroom, né? Para facilitar para os alunos, que eu acho bem interessante eles terem esse material. Daí tu disponibiliza lá também, tá bom? No Ciências Humanas. Sim, pode Prof. deixar. Bia, toda a palavra. Sim, bom dia a todos. Né, de acordo aí com o que foi falado, foi feito, né, um apanhado aí de toda a atividade, né, então, o objetivo da disciplina de Geografia seria analisar, refletir, né, e de uma certa forma aí, talvez, né, combater as diversas formas de preconceito e de injustiça, né. Muitas vezes nos colocamos em situações de julgamento em relação a outras pessoas, né? Como exemplo aí o racismo, né? A intolerância com os refugiados, os estrangeiros, né? São atos que eles não devem prosperar, né? Que devemos sim lutar por uma sociedade pacífica, harmônica, com direitos iguais para todos, né? Esse momento aí que nós estamos vivendo hoje, né? Desde o dia 17 de março aí até o dia de hoje, nos fez refletir, eu acredito que todos nós, né, sobre alguns valores que muitas vezes estavam aí adormecidos dentro de nós, que seria a empatia, né, a questão da tolerância, a solidariedade, a ajuda ao próximo aí, né. Dentro dos textos complementares que vocês vão estar fazendo a leitura, eu achei muito interessante ali uma frase: viver em democracia é saber respeitar o diferente, é ter empatia. Né? Então, acho que muitas vezes a gente diz que vive né, na democracia, mas de certa forma, muitas vezes o preconceito, a injustiça está presente aí em algumas pessoas ou em cada um de nós de uma certa forma. Então, será que eu estou vivendo mesmo a democracia? Né? Será que, né, já que a democracia é respeitar, né, o diferente, é ter empatia, me colocar no lugar do outro? Então, aí fica uma reflexão. Os textos são excelentes, né? Gostaria muito que vocês tivessem aí, fizessem uma leitura na íntegra deles, né, são muito bons, acho que faz aí uma reflexão aí para a vida toda, né. Então é isso, professores. Prof. Ângela, tu tá na escuta? Positivo e operante. Ótimo, amiga. Então, dá-lhe os recados. Bom dia. Meu primeiro recado é liga essa câmera aí que eu quero ver alunos também. Os profs a gente se vê toda quarta-feira, quase não temos saudade. Agora de vocês, o coração tá pegando fogo. Vai, liga aí. Quero tirar uma foto. E quem tiver na cama, por favor, né? 10h30. Vamos, gente, liga as câmeras. Eu acho que Vamos eles lá, gente, vamos participar. Ah! Oi, Cauã. Agora começou. Apareceram. Vou ligar a minha também. E Muito eu, bem. sem querer, em vez de ligar minha cam, desliguei e saí da sala. Bom dia, Tecnologia, né? Bom dia, professores. Bom dia, Cauã. Oi, Cauê, tudo bem? Como é que você tá? Que saudade! Pois é, né? Que bom! Faça uma pose bonita aí que vai lá a fotinha. Ó, quem não está aparecendo está deixando de fazer parte de um momento histórico, tá? Vocês não vão aparecer no livro de história, nem de sociologia, nem de filosofia, nem de geografia. Atenção, foi.
Muito bem. Bom, pessoal, bom dia. Eu estou muito feliz aí, apesar de nós estamos em 4 turmas, não, é 2 primeiras, 2 segundas, 5 turmas, né? E um número, 45 alunos, não, dá para dizer que é um número significativo, né? Um grupo que já começa a fazer a diferença, e isso é muito importante. Vamos replicar lá nos grupos de vocês, a importância de participar, né, das aulas online. Ela não tem o mesmo gosto, cheiro e sabor da presencial, mas ela também tem o seu momento delícia aí da gente voltar a se ver um pouquinho. O primeiro recadinho é que já está lá na Ciências Humanas postado presença. Então, todo mundo vai lá, assina o nome e diz a turma. Vai ficar aberto, acho que eu coloquei até às 11h10, uma coisa assim. Depois ela fecha, tá? Que mais que eu quero dizer? Aproveitem os momentos de estudo. Hoje eu perguntei para o 6º aninho e vou perguntar para vocês também. No corriqueiro, no normal de escola, 4 horas por dia estudado, né? Entre 5 disciplinas, ou 3 no máximo, no mínimo por dia. E em casa, como é que vocês estão fazendo? Levanta a mão aí, aparece, deixa eu ver o rosto na hora de eu fazer a pergunta, que ele entrega muito, porque o corpo fala, vai entregar vocês de cara. Vai, liga a câmera aí, só para eu ver qual é a reação de vocês da minha pergunta. Cadê? Vamos, gente, solta a timidez. Ó, vou contar uma coisa para vocês. A volta ao normal vai ter que eliminar tudo essa timidez aí, porque não vai caber mais, né? No tempo de timidez, nós estamos tudo escondido dentro de casa, quietinho. Então, agora é hora de soltar e aparecer para o mundo. Vamos, Ana, Thalita, Juan, da Ana, os que mais me aparecem aqui, Maria Helena, Leonardo, vamos, apareça aí, tira esse zoinho e venha para cá. Não vão vir, né? Mas eu vou perguntar, então. A professora Maria Helena vai voltar, glória a Deus, vai voltar a princípio dia 2 de agosto, tá? Teve ali umas notícias que estavam circulando, mas daí é que, na verdade, a gente lê o título e acha que deduziu tudo, né? Voltam as aulas suspensas até dia 31 de dezembro. Até dia 31 de dezembro, se vocês continuarem lendo, lá vai estar escrito que é para o nível superior, e nós somos da educação básica, né? Do 6º, do 1º aninho do ensino fundamental, até o 3º ano do ensino médio. Esse é o nome certo do nosso curso, né? Ensino fundamental. E, então, assim, no dia a dia, nós estudamos de segunda a sexta, 4 horas por dia. Quem está fazendo isso em casa? Ninguém, né? 3 horas. Faz no chat ali, dá uma resposta de quantas horas estuda por dia. Eu? Ah, tá. Às 4 horas. Bem dedicado, fazendo, refazendo, tirando dúvidas, e como é que estão estudando realmente? Eu não sei o tempo que eu estudo. De tanto que estuda, está mergulhado nos livros o tempo todo. Mas, enfim, pessoal, ó, o que eu vou dizer num resumo da ópera aqui? Quem aprende não depende. Os professores hoje aqui deram um caminho a seguir, uma luzinha lá. Sigam a luz e isso se transforma no sol, tá? Aprender abre a mente que se expande e não volta ao normal. Deve ter tido algum falecido que falou isso, mas ela continua sendo atual. Estudem, aprendam, não dependam, são portas da vida. O mundo aí está girando a uma velocidade extremamente rápida e nós temos que estar 1 segundo à frente dele, né? O que eu vou fazer agora nesse momento? Eu vou voltar para a sala de aula, de que jeito? Para começar, nós não vamos voltar se abraçando e se beijando, que era o comum. Então, já mudou aí, vai ter um novo normal. Será que vamos voltar com preconceito? Uma xenofobia vai ganhar até um novo significado, os professores aí
Se eu estiver falando besteira, pode me dar um stop, mas vai ter aquele, ui, será que eu posso me aproximar dessa pessoa? Já não é nem mais pela cor, pela raça, pela linguagem, é pelo medo do invisível que pode estar circulando entre nós, né? É um preconceito também, né? Eu já vou de cara me barrando para as pessoas, porque esse vírus ele veio trazer o isolamento social, o isolamento físico, as formas da gente se aproximar vão ser diferentes, né? Então, eu penso que um dos caminhos que vai fazer uma pequena ponte, uma de vidro ainda não fortalecida, é a questão da internet, da gente conseguir se comunicar, levar informação, conteúdo, conhecimento que vão transformar a vida das pessoas. E nós somos seres humanos, estamos aí para isso, um completar a vida do outro, né? Ninguém se faz sozinho, nós temos que caminhar todos juntos. É certo, pessoal? Eu acho que vamos aprendendo aí no dia a dia, tem muita coisa que nós vamos desvelar ainda, porque isso está tudo encoberto num véu, existem N pensamentos em nossas ideias sobre tudo isso, que envolve a questão política, social, emocional, espiritual, em tudo isso, né? Se você for ver, cada pessoa, ela vai levar para uma vertente, e disso a gente vai trazer muitos conceitos, muitos entendimentos ainda, e que a gente saia muito fortalecido, eu acredito que nós já estamos sendo muito fortalecidos com tudo isso, né? Repensando muita coisa, e eu bato palmas aqui, de pé aos professores pelo trabalho que eles desenvolveram, né, na seleção de conteúdos, na apresentação do que vem para vocês, e são coisas importantíssimas de estar sendo discutidas agora, analisadas, pensadas de forma racional e emocional também, né, inclusive, porque nós somos seres de sentimentos, e eu acredito que todo mundo está com o coração bombando de sentimentos com relação ao que está acontecendo. Eu espero que vocês não pensem que esse é um período de férias, mas é um período de provocações, né, que nós temos que nos reinventar e encontrar caminhos que nos façam prosperar, né, prosperar em todos os sentidos. Tá certo? Alguém quer fazer algum comentário? Não sei se o que eu falei deu a ser entendido, qual é a intenção da fala, e eu espero que sim. Mas se tiverem dúvida, me chame no particular. Um grande beijo, e ó, tá meio que mudando um pouco o esquema da escola, vai ter aulas online, mais cobranças, quem ainda não começou a fazer as atividades, eu acredito que todo mundo aqui que está já vem desenvolvendo certo, mas vão replicar lá na vida daqueles colegas que vocês conhecem, que sabem que tem todas condições intelectuais, emocionais e social de estar participando das aulas e cumprindo com o ano letivo, e que não está aqui, que deveria estar. Tá? Dá uma chamada, diz o cara, sejam a ponte para eles para vir para a escola, tá certo? Um beijo e a gente se vê. Pessoal, então, bem colocada, Prof. Ângela, né, em relação à fala da questão da cobrança. Então, a gente pede que vocês utilizem o tempo de vocês para estarem buscando mais conhecimento, né? É um tema, assim, bem amplo, como foi bem colocado pela Maria, pela Bruna, pela Prof. Beatriz. Então, são temas, assim, bem profundos que vocês têm condições de fazer um trabalho excelente, tá? E a gente acredita em vocês. Então, assim, ó, a gente está com pouco tempo, já está quase encerrando a aula. Eu abro para vocês, então, tirarem dúvidas, né? Então, qual é a dúvida de vocês em relação ao Hiperdoc? Estão conseguindo abrir? Tem alguma dúvida específica em relação à atividade? Agora, né, nesses minutos finais aí, o que que vocês observaram desse início aí de aula online? O que que a gente pode estar, talvez, modificando para uma próxima vez? O que que vocês pensam? Dúvidas, sugestões? Estamos abertos a vocês agora. Que turma silenciosa, né, Jonas? Acho que só Meu tem Deus. ó. Aham.
Olha, É, se eu tivesse aí, eu queria dar uns cutuconte, ó. E nem desafiazada. me diga na escola também, assim, um silêncio total na sala de Ah, aula. eu queria estar na sala de aula agora para nós ferver os que suco, mas tô vendo que nem aqui, né? Não dá. Povo, então assim, ó, vão, Parabéns a todo já mundo. resolvi o problema. Ai, que bom, então, Jeff. Pode falar, Cauê. Estamos na Parabéns, escuta. parabéns a todo mundo. Ótima colocação da Ângela e tô morto de saudade de vocês. Que bom, nós também Cadê estamos, a tá, Cauê? Sumiu aí? E você, Ah, prof. Nova, é da onde? a Prof. prof. Nova. Bruna é Bruna, da é onde? contigo. Oi, eu sou de Jaborá, eu moro em Jaborá, tá? E agora eu trabalho na escola Irmã de Frida, sou sua professora, com muito prazer. Professor, eu posso dar meus bem-vindos para ela? Ai, muito Pode, claro, obrigada. com certeza. Bem-vindo, professora. E espero que você vai, vai, vai pegando o nosso jeito e a gente é um pouco complicado, eu sei disso. Quem não é? Eu sei. E você é muito especial para a gente e a gente vai fazer o possível para se você se sente bem ao redor de nós, todos os alunos. Com certeza, Cauê. Que ótima tua fala, adorei. Muito obrigada, me senti Muito, muito bem acolhida agora por você. com certeza. Palmas para Cauê. Ótimo, Cauê. Obrigado. Obrigado pela contribuição, tá? Fique Obrigado. bem e qualquer coisa, pode conversar com nós pelo Zap, tua mãe. Sabe que a gente sempre está à disposição para ajudar você, tá? Estamos Sim, com muita saudade mesmo. Ô, sim. Cauê, É, está sendo gravada essa aula eu sei disso. e eu vou pedir permissão para você, porque eu vou fazer, Eu, eu vou pegar essa tua fala aí, que Deus. vou bombar na internet com ela, viu? Eu Pode, vou, por favor. o mundo precisa saber como é que você recebe as pessoas. O Com mundo precisa certeza. saber que você tem todo esse carinho pela escola e todo esse respeito. Então, eu vou já pedir permissão, tá? A aula está gravada, mas eu quero fazer questão de fazer só esse recorte ali da chamada, da chamada não, da acolhida que você deu à prof. E eu tenho certeza que esse carinho que você já transborda pela prof. Bruna, você faz isso com todos os profs e colegas da escola. Mas com certeza, pode pedir para o professor Jona, pode pedir Com certeza. para essa daqui, não é, prof? Com certeza, Cauê. Você é o nosso exemplo de tolerância e de respeito. E, Sempre, e o tá? que Você a é Angela falou, o nosso, o Garoto, nosso, o nosso bibelô. ô, prof, o que a Angela falou é que eu achei muito importante, não é só da, não é só, e da prof. Bruna também falou que não é só da raça, e eu também, eu sou cadeirante, estou incluída a vocês, e muito obrigado. Eu sou grato a vocês. Nós que agradecemos em ter você, Cauê. Sempre, Obrigado. sempre, sempre. escuta, todo mundo liga o microfone e uma salva de palmas para o Cauê. Isso, Todo o isso microfone aí. aí, não é atrasado. Obrigado e um Show de beijo bola. a todos vocês. Que vocês sempre vão ter um pedacinho do meu coração. Sempre, com certeza, Cauê. Obrigado por tudo, sempre mesmo. Estamos com muita saudade. Pessoal, então, hoje a aula fluiu, né?
Meu Ô, Deus, Jonas, passamos do horário. vamos Fale, Angela. desafiar um aluno vir aí também fazer um comentário agora. Ah, sim, com certeza. Estamos abertos para que eles falem, né? Minha próxima aula é só 1h30 da tarde. Claro que tem que almoçar, né? É importante que vocês digam se o recado que a gente passou ficou claro ou não. Isso. E aí a gente repete alguma coisa, se precisar, explica de uma forma diferente. Seria importante para nós, profs, saber se vocês entenderam o que é que vocês têm para fazer, como atividade e tudo mais. Dá um ok, pessoal, ali no chat, pode ser também. Coloca um ok, né? Se deu tudo certo, se conseguiram observar a atividade, acessou. Mais uma vez, não esquecem de entrar para fazer a chamada, tem que colocar o nome e a série, tá? Então, entra lá no Google Classroom para vocês poderem fazer isso também, tá? Não esquecem, porque é uma questão também de controle nosso como professores, tá? É como se fosse estar na sala de aula, né? Jonas, Oi. dia 30 é a próxima aula deles, né? Isso, dia 30 é a nossa próxima aula. Só que nós temos mais hoje ainda, né? A gente tem Sim, mais 2 aulas, à tarde e à noite. Mas mas a dia 30 é a próxima. eu quero só dar uma lembradinha aqui, ó. 7 dias para vocês levantarem da cama, escovar os dentes, tomar um banho, colocar a roupa mais chique e vir para frente desse computador aqui, dar uma movimentada e mexida nesse cérebro e no corpo. 7 dias de aviso. Então, não vai ter desculpa de, ai, tô deitado de pijama, aí não tem nada com vergonha, Natan. O Natan, é bom que a Nauana esteja junto, porque a Nauana já vê bem certo, né, Natan? Oi, Vocês Natan. Mas coloquem que uns bom que vasinhos você de participou, flor, viu? colocar uns vasinhos de flor do lado do computador, né? Passar um batom às meninas, os meninos podem passar um gelzinho no cabelo, mas vão aparecer. Onde já se viu? Vamos começar a usar essa máquina aí e quebrar as vergonhas e timidez. Com certeza. Timidez é sinônimo de tem um medinho escondido aí, quebra o medo, quebra tudo. Sai para cima desses temores do corpo aí, porque a alma quer liberdade. Chave Pessoal, poderosa da vida. sempre, né? Pessoal, então a gente agradece pela presença de vocês. Se alguém à tarde queira participar também, eu e a Prof. Beatriz, acho que estamos em todas, né, Prof? E a Bruna também, quase, eu acho. Em todas. Aham, em todas. Então, nós estamos à tarde também, estejam convidados para participar. O roteiro é o mesmo, né? Mas pode ser que a troca também seja um pouco diferente. A gente sabe que as nossas falas sempre modificam um pouquinho. Então, estejam convidados para participar também à tarde, tá bom? Boa semana, fiquem bem, tá? Qualquer dúvida pode chamar nós no Zap, porque estamos aí para disposição para ajudá-los, tá bom? Profs, então, acho que encerramos por aqui, né? Então, tudo certo, vou encerrar nossa gravação de hoje e nos vemos, então, na próxima aula, que é